Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Fonte Podcast. A gente andou parado um tempinho, culpa da Gabriela, mas hoje a gente voltou e eu tenho aqui uma presença ilustre comigo. Já já vocês vão conhecer. Esse é um espaço destinado a pensar reino e missão. A gente acredita de verdade que chegou a hora da gente fazer as coisas de um jeito diferente. Mas, por favor, não entenda isso como uma crítica ao modelo anterior, uma vez que nós somos tributários dele também. A questão é que é possível fazer o reino se movimentar de um jeito novo, de um jeito transparente, de um jeito eficiente e especialmente de um jeito absolutamente autossustentável. E foi por isso que a gente criou o Fonte Endowment. Você sabe o que é o Endowment? Não? Então fica com a gente aqui mais um pouquinho que no decorrer dessa conversa você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia, por que não dizer financeira a serviço do reino. Hoje eu tô aqui com um grande amigo meu, Eustaquelino Casseb, ou como eu gosto de chamar, Casseb. Ele é um cara brilhante, como vocês vão ter oportunidade de perceber, também um cara extremamente carismático, você gosta de sentar e bater um papo com ele, o papo rende, o papo vai longe e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a visão que Deus deu para ele, sobre aquilo que ele tem feito profissionalmente, enfim, qual é o direcionamento de Deus para ele no mundo dos negócios, mas sem mais delongas. Casseb, seja muito bem-vindo, meu amigo. Um prazer receber você aqui. Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui fazendo parte do Fonte, não só do podcast, mas do Fonte, né, de fazer parte desse mover de Deus, né? Eu, como entusiasta da área financeira, com um bom produto que o Fonte é para alcançar vidas, né? Estou muito feliz de estar aqui. Legal, é um prazer para a gente te receber aqui também, viu, meu amigo? Obrigado por prontamente atender aí o nosso convite. Mas, Casseb, quem é Casseb? Assim, para quem nunca te viu, não sabe onde você mora, o que come, do que se alimenta. Então, meu nome é Eustaquelino Casseb, sou filho de Cabalém Casseb e neto de Eustaquelino Thanos Casseb. Por isso o nome... Isso é uma linhagem, meu pai do céu. Bisneto de Abdon Gible Thanos Casseb e tataraneto de Gible Casseb, vieram do Líbano, né? Sou cristão, sou apaixonado pelas coisas do reino, pelas coisas que Deus colocou na minha vida depois que eu tive um encontro com Deus, né? Então, sou casado, sou pai de 4 filhos, casado com a Adélia, sou pai dos meus gêmeos, João Pedro e Samuel, e de 2 lindas princesas, a Júlia e a Maria Helena, né? Estou 20 anos aqui em Brasília e aqui me instalei, sou natural do Pará, de uma cidade muito pequena chamada Bragança, uma cidade muito antiga e muito pequena chamada Bragança. Esse sou eu. Muito legal, Casseb. Rapaz, eu não sabia que você era descendente de libanês, hein? Sim, descendente de libanês. Eu também, nós já sabíamos, né? Desde pequenininho, mas depois, acho que da minha conversão, eu procurei honrar aí a linhagem de pais e mães, né? E fui buscar os descendentes, né? E aí fui aprender como é que era esse negócio de até quando eu chegava, né? Era o bisavô? É o bisavô, né? O bisavô foi o libanês que veio, né? E meu avô já nasceu aqui. Meu avô e meu pai, né? Eu sou a 3ª geração nascida aqui. Muito bem, tá vendo? Casseb também é cultura. Que ele usa aí numa das palestras que o Casseb... Eu tô dando spoiler, gente, mas Casseb faz palestras de finanças e são coisas assim, são momentos únicos. Ele tem uma pegada muito diferenciada nesse mercado e tem um momento que ele usa a palavra Kesef. Eu falei, pronto. A primeira vez que eu tava ouvindo a palestra dele, quando ele chegou no finalzinho da palestra, que ele tava indo para explicar a origem do dinheiro, de finanças, de não sei o que, eu falei, pronto, ele vai chegar em Casseb. Se ele chegar em Casseb, eu vou levantar aqui e vou aplaudir de pé o meu amigo, mas marcou. Hoje em dia, de vez em quando, eu chamo ele de Casseb. Uma palavra, Casseb quer dizer Caleb, né? A versão árabe de Caleb. Olha. Né? E o meu avô, Thanos, que tem no meu bisavô também é um nome judeu dado para os árabes que estavam fugindo
os judeus que fugiram para o Líbano deram o nome de Tanos, né? Então é uma família convertida, né? E que saiu para o Líbano e dali se instalou. E por isso o nome Tanos, né? O nome dado para judeus. Porque se você não explicar, vai todo mundo achar que é da Marvel, meu amigo. Exatamente. Então, e aí a gente começou a descobrir essas coisas, né? No estudo que eu fiz de finanças, eu vou dar um spoiler aqui, diz que quanto melhor você conta a tua genealogia, né? Quantas vezes melhor você se preocupa com o seu legado. Olha. É uma conta de honra para cima e de legado para baixo, né? Que legal. E aí eu fui buscar esses estudos aí. Que joia, cara. Excelente. Casseb, conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória profissional. Eu sei que você tem, muita experiência, já passou por vários lugares, mas o que você destacaria assim na sua trajetória profissional para que você chegasse nesse momento em que você está hoje? Por onde você passou? De onde você veio? Legal. Eu destacaria a minha experiência na área financeira, né? Eu comecei aos 14 anos como office boy de banco e nunca mais saí da área financeira, né? Foi banco, foi estagiário, foi terceirizado. Depois tentei me aventurar no direito, não gostei, aí voltei para financeiro de novo. E trabalhei no financeiro de uma grande empresa, na Vivo, e lá fiz a minha escola na área financeira, então nunca mais saí da área financeira, né? O ponto que eu estou hoje é um ponto de transição, mas o ponto de destaque é que até há 10 anos atrás eu achava que a área financeira era um karma, né? Ninguém merece ser gerente financeiro ou diretor financeiro, porque é realmente muito difícil lidar com o dinheiro, né? Tanto na bonança quanto na escassez do dinheiro, na dificuldade, a responsabilidade cai na mão de alguém. Sim. É bem complicado. Mas depois que eu compreendi as coisas do reino, eu entendi que cada um tem uma arena para jogar. Sim. E aí eu compreendi os propósitos que o Senhor me deu de me capacitar nessa área. Legal, né? Então, meu ponto é a área financeira, meu ponto de destaque, a minha vida toda, o que eu fiz e o que eu sei falar e ajudar as pessoas nessa área hoje. Na área financeira. Bem. E fala muito bem, viu, Casseb? Não é porque você está aqui não, mas eu tenho ouvido coisas muito legais a respeito do projeto que você está desenvolvendo hoje. Diferentes testemunhos, assim, não apenas da tua capacidade de educação financeira mesmo, mas também como isso é libertador, né? Como essa é uma ferramenta poderosa para libertar as pessoas com relação ao destino delas, com relação ao propósito de vida delas, né? Hoje em dia o dinheiro ele exerce um poder violentíssimo, né, sobre nós. Hoje em dia é bobagem dizer, sempre exerceu, né? É uma potestade mesmo que atua sobre a vida das pessoas. E me parece que você vai bem nessa pegada aí também, não é? Exato, né? E Deus me deu não só a parte da técnica, né? E aí eu descobri que a técnica não é, a parte de educação financeira, ela não é suficiente. E eu falei muito sobre técnica e vivi endividado quando eu era especialista em finanças. Olha. E aí eu compreendi que o jogo a gente não perde porque não sabe quanto é 2 mais 2. O jogo a gente perde porque o caráter financeiro está errado. E o nosso caráter tem que ser mais parecido com o caráter de Jesus. E aí sim você faz o alinhamento sobre as tuas finanças, né? Fale mais sobre isso. Você não pode soltar uma pérola dessa aqui para nós e sair correndo. Não, meu amigo. Esmiúce um pouquinho mais para os leigos. Para quem não sabe, eu tenho um projeto social chamado Finanças Além do Plano. A gente teve a 10ª edição agora, sábado passado, onde a gente trata as pessoas na restauração do caráter financeiro dela, né? Pessoas que são dependentes do dinheiro e estão dentro da igreja, dependentes do dinheiro e estão fora da igreja, mas que põem toda a sua expectativa no dinheiro. Uhum. Né? E Deus teve o cuidado de deixar muitas passagens, e Jesus fala muito sobre muitas passagens para esse cuidado na área financeira, né? Qual é o propósito do dinheiro, que é o propósito da mordomia, né? Portanto, use as riquezas deste mundo para fazer amigos, para amar o próximo, né? Então, não use as riquezas, não acumule para si mesmo. Então, tem cheio de referência. Então, você tem que descobrir o propósito através dos princípios bíblicos, né? E esse é restauração de caráter. Uhum. E depois disso, você tem que fortalecer as suas emoções, que normalmente estão destruídas pela sua formação, por crenças, por experiências ruins, padrões ruins que você viveu,
E isso forma uma consciência emocional muito errada, e isso destrói o caráter, né? Então você tem que restaurar desde a Bíblia fala assim, em Provérbios 24:3 diz que com sabedoria se edifica a casa, com inteligência ela se fortalece, que são as emoções, né? E com conhecimento se enche ela de conforto. Então esse caminho ele precisa dessa tríade, que é do conhecimento, da inteligência e da sabedoria, que são os princípios. Nem só de princípios, nem só de inteligência e nem só de técnica e conhecimento. Muito bom mesmo. Ele dá vontade de ouvir mais. Você não quer falar um princípio especificamente e aplicar ele para nós? Tem. Esse eu já falei que é o primeiro, que é o da mordomia, né? Portanto, use as riquezas deste mundo para amar o próximo, né? Acho que é o principal, que você é mordomo disso. A frase do Fonte que eu gosto muito, a inaugural, né? Que o Andrew Carnegie fala, né? Esse mundo aqui, né? Infeliz o homem que morre rico. Uhum. Nós não levamos nada daqui, né? Então, o primeiro princípio que a gente compreende é que tudo é de Deus. A gente compreende que a gente é mordomo, né? Lucas 16 já começa assim: o que é que eu ouço a seu respeito? O que você tem feito com as minhas riquezas que eu depositei em sua confiança, que é o administrador infiel? Então, ele já está perguntando, olha, preste contas, é um coach de Jesus ali, preste contas. E você fala assim, meu Deus, vou prestar conta nessa área? Vai! Existe um dono, existe você mordomo e existe uma prestação de conta. E dali tem o desenrolar daquela parábola do mordomo, né? Que ele não presta conta e ainda vai dar um migué, né? Então o primeiro princípio existe um dono, que é o rei, existe a mordomia, existe uma prestação de conta. Eu acho isso tão legal, eu acho tão interessante quando a gente consegue olhar para aquilo que a gente faz, às vezes secularmente, e remir o conhecimento, né? Tem inclusive hoje em dia uma frase, né, ou uma temática que tem sido bem abordada por algumas pessoas da economia redentiva, mas isso serve para todas as áreas da cultura, para todos os cumes ou para todos os montes do saber. Não apenas na área das finanças, não apenas na área da economia, a economia redentiva. A gente pode redimir também a cultura nos seus mais diversos aspectos. E o grande pulo do gato para nós cristãos é quando nós entendemos que aquilo que a gente faz é fruto de uma expertise que Deus nos deu e que ela deve voltar os olhos, a nossa atuação deve levar o pessoal para esse ponto de convergência que é a presença de Deus. A gente tem, tudo que a gente tem veio dele e volta para ele, né? Esses dias eu vi uma ilustração que eu achei tão interessante, que o cara pegou um jarro transparente, encheu de terra e colocou na sala dele. E isso ensinava para ele sobre como ele devia tratar da vida e das coisas dessa vida, porque ele entende que ele veio do pó e que ao pó ele vai voltar, e que ele não trouxe nada e também da mesma forma ele não vai levar nada. Então ele deixava esse jarro transparente na sala da casa dele para lembrar todos os dias que o legado dele precisa estar além da matéria, o legado dele precisa estar além de recursos materiais, porque ele veio sem nada e vai voltar sem nada. Mas, de novo, isso pode ser utilizado em todas as áreas, na medicina, isso pode ser utilizado no direito, isso pode ser utilizado na engenharia, isso pode ser utilizado no cinema, isso pode ser utilizado na música. O nosso propósito é remir ou redimir a nossa cultura, e para mim é muito bacana quando eu vejo alguém que que entendeu isso, que fez essa transição, como você, que fala sobre finanças, mas com uma abordagem absolutamente bíblica, né? Com uma abordagem de mordomia. Olha, nós somos administradores dos recursos que Deus colocou à nossa disposição. Hoje, o que você está fazendo? Você já deu um pouco assim de dicas para nós, que você está com esse projeto Finanças Além do Plano, mas eu sei que não é só isso. Tem outras coisas também que você está tocando, que você está pensando nesse momento. Fala um pouco para a gente. Eu continuo fazendo, a gente sempre faz a mesma coisa, eu acredito, né? A gente muda de negócio, Sim. A gente muda o que a gente está fazendo, mas no fundo é sempre a mesma coisa, né? Quando você tem um propósito de reino, sobre o que é uma coisa que você falou agora, sobre o propósito, né? Uhum. Quando você tem propósito de reino, você continua fazendo as mesmas coisas sempre em prol do próximo, amando ao próximo, porque você tem esse propósito, independente se vai vender água ou se vai vender um carro. Você tem um propósito, né? Acho que o
o princípio cerne ali, está lá em Romanos 12, que ele fala assim, recordando as palavras do Senhor Jesus, melhor é dar do que receber. Sim. Eu acho que esse é o cerne da nossa vida como propósito, né? A gente só para de dar quando a gente morre. Uhum. Então você vai passar eternamente aqui, enquanto no fim dá o teu último suspiro, dando a tua vida para alguém, como você está me dando esse tempo, e eu estou dando esse tempo para você aqui, para todo mundo que está ouvindo. Então, o negócio é só uma forma de você se doar. Certo. O negócio que eu estou fazendo hoje, eu estou numa fase de transição de vida, né? Então, imagina que eu vendia produtos. Então, a minha forma de doar era vendendo da melhor forma aqueles produtos, atendendo o cliente da melhor maneira e fazendo aquela missão da tua empresa de honrar teus colaboradores, honrar teu fornecedor. Então, mas é uma forma. E hoje, nessa transição, eu abri novas linhas de negócios que eu compreendi que o momento da minha vida hoje é de devolver tudo que eu aprendi, E nessa linha de devolver, eu fui para a área de capacitação e educação. Começou com finanças, liderança, começou finanças para mulheres e hoje a gente está trazendo e representando aqui em Brasília uma outra iniciativa de trazer um curso de inglês diferenciado para realmente impactar a vida das pessoas e ajudar essas pessoas no propósito. Legal. Então, eu coloquei minha assinatura dentro de um curso e dizendo assim, eu não quero a sua mensalidade. Eu não quero você passando 5 anos aqui na escola. Eu quero ver você falando inglês. Uhum. Então, assim, eu também estou nessa jornada. Eu também me quero falando inglês e fez todo sentido a minha dor eu trazer o negócio para assinar embaixo e de levar as pessoas realmente para falar inglês. Sim. Então, hoje eu estou nesse momento de transição, abrindo uma empresa chamada Imersa, que são imersões que trazem resultado. Olha, muito bom. Já tem expectativa aí para a primeira turma? A primeira turma vai ser dia 14 a 17 de agosto, né? A gente já está formando a primeira turma. São 4 dias de imersão, são de quinta até domingo, né? Então são 90% do tempo que a gente vai passar junto, de 40 horas falando inglês. Então leve uma caneta, que você vai fazer muito exercício de fono para falar direito, porque senão vai sair com a garganta inflamada. E quem está nos ouvindo que gostou, que ficou interessado no curso, em fazer parte dessa imersão, pode achar o seu contato onde? Não, meu contato é o WhatsApp mesmo, né? Hoje, nosso modelo de venda é o meu contato direto, que são vendas consultivas, né? Uhum. São vendas com uma pessoa que precisa viajar, precisa destravar o inglês, precisa ir para uma Copa do Mundo, ou já cansou, já acha que já desistiu, ou a COP30 Sim. agora, né? O cara está numa urgência, então é um curso que você quer falar rápido. Uhum. Você não quer gastar muito tempo sentado, então você prefere passar 4 dias do que 1 ano. Então, você quer passar 4 dias, então é o meu contato ainda no WhatsApp. É 99416-2210. 61 99416-2210. Posso colocar na descrição do vídeo também? Pode colocar Muito na descrição bem. do vídeo também. Mas Casseb, como você se tornou... Porque, para quem não sabe, o Casseb ele faz parte conosco da diretoria do Fonte Endowment. Como você se tornou membro do Fonte? Como você entendeu que essa temática, essa coisa de endowments no Brasil fazia parte do seu chamado ou tinha a ver com aquilo que você estava fazendo? Eu acho que está mais ou menos claro por conta da área financeira, mas como que isso convergiu na sua vida, sabe? Em que momento que isso se deu? Primeiro foi um convite, né? O seu convite foi muito, muito oportuno. Quer dizer que fui eu o culpado. E trouxe uma consciência, né? Por exemplo, acho que a maior consciência é a consciência financeira, né? Nas finanças, uma consciência mais difícil de você trazer para um cidadão é ele ver a recompensa a longo prazo. Sim. Você dizer que ele vai ter uma aposentadoria comprando Tesouro Direto por 25 anos, ele olha e ele quase acredita. E ele não vai, mas é um negócio que vai dar certo. Uhum. E o Fonte, ele traz essa expectativa também das finanças. Cara, acredite. Acredite no longo prazo, acredite no bom planejamento, pare de socorrer a pessoa só na hora da tragédia, Sim. Pare de ser insensível na visão do todo, né? Que eu falo que o brasileiro é sensível na hora da tragédia. Né? E quando não tem tragédia, ele não consegue ter os gatilhos que vão levar ele para a doação. Né? E quando eu vi a proposta do Fonte, fez sentido. Sim. Quando eu escutei, eu falei, cara, isso aqui faz mais sentido
para eu fazer isso de forma regular e lá na frente essa árvore começar a dar os frutos, né? Então foi a primeira coisa. E na minha cabeça funcionou mais simples. Falei, não é isso, eu falo sobre isso. Né? Então o endowment ele é um produto. Eu não conhecia o endowment. Né? Ele é um bom produto financeiro de gestão patrimonial, né? Não só de recursos, né? De patrimônios familiares, mas ele é um excelente produto financeiro para essa finalidade de plantar uma árvore para o futuro e esse no futuro dar frutos, né? Mas eu não conhecia. Legal. E eu sei que depois disso a tua resposta não foi uma resposta assim imediata, você tomou um tempo, conversou com a sua esposa, enfim, refletiu sobre isso, mas você veio conhecer depois um pouco mais sobre os endowments. Eu sei que você fez uma pesquisa recentemente, você viajou. Fala um pouquinho para nós um pouco sobre isso. Foi. A gente conversou e a gente gostou do modelo, eu e minha esposa, no sentido de, cara, tem recorrência, né? Eu falo muito assim que o dízimo ele é um bom presente de Deus para a educação financeira, porque a pessoa que consegue destinar 10% regularmente, ele vai conseguir destinar 5%, 10%, 20% regularmente, que isso é uma base de educação financeira. Não só a parte da devolução, da adoração, mas a parte de presente de educação. E aí, quando você entra no Fonte, você fala assim, cara, parece que não faz sentido. Assim como o dízimo parece que não faz sentido, assim como uma poupança de 20 anos, 30 anos, parece que não faz sentido, mas ela é um instrumento de educação. Sim, as pessoas geralmente pensam curto prazo, né? Fala, poxa, eu passei ali na rua e tem um mendigo com fome agora, então eu quero dar para ele R$10, R$20 agora para matar a fome dele. Só que isso resolve o problema de curto prazo. Isso, se você voltar a encontrar esse mesmo mendigo à noite, ele vai te pedir dinheiro de novo para jantar. Então, você não resolveu um problema, você apagou um incêndio. Né? E eu acho que não está errado. Você pode fazer isso, mas você não pode não ter a consciência de plantar. Eu acho que você tem, por exemplo, eu faço isso. Né? Você está ali, a pessoa está necessitada, né? Tem muita gente que não doa, porque tem muita pedra de tropeço ali que é enganação, né? Mas a pessoa que vai prestar conta. Né? Mas eu acho que você tem que fazer, mas eu acho que você tem que começar a trazer uma consciência de eternidade aqui para a Terra. Sim. Uma consciência de eternidade, assim, eu assim na Terra como no céu. Esse cara, que tal você plantar a eternidade aqui, sendo recorrente, independente de quanto tempo você vai estar aqui na Terra. Sim. Né? Trazer, né? Não é fazer uma coisa em detrimento da outra, né? Fazer as duas coisas, né? A ideia do Fonte não é que você deixe de dar o seu dízimo ou que você deixe de dar esmolas. Pelo contrário, continue dizimando na sua igreja. O dízimo é devido lá, nesse lugar onde você congrega hoje. A sua responsabilidade é para com esse lugar, para com o seu pastor. Mas as suas ofertas, você pode administrá-las de uma forma um pouco mais livre. E se você achar que a proposta do Fonte Endowment faz sentido, você pode destinar um pedaço das suas ofertas aqui para nós e receber prestação de contas, entender o lugar para onde nós estamos indo, aquilo que Deus já nos deu possibilidade de fazer, não é? Eu até me lembrei quando você estava falando aí uma conversa de Jesus com os fariseus, né? Que os fariseus viravam para as pessoas e falavam, olha, toda oferta que você deveria a seu pai e sua mãe, pode trazer ao templo, e isso vai ser corban. E Jesus fala, não, peraí, como assim você vai deixar de desassistir do seu pai e sua mãe? Faça os dois, assista ao seu pai e à sua mãe e traga a parte que pertence ao templo também ao templo, porque o reino trabalha em fluxos diferentes, né? A gente tocou no assunto generosidade aqui, e a generosidade do reino ela passa sobre a vida daqueles que estão dispostos a compartilhar, com aqueles que estão dispostos a compartilhar. Esse é o fluxo da generosidade do reino, né? E quanto mais eu recebo, e quanto mais eu distribuo aquilo que eu recebi, mais o fluxo se intensifica em mim. Quanto mais eu vou fechando as torneiras para reter, menos o fluxo fica forte. E chega um momento que a água fica mesmo gotejando, pingando, se não acaba. Porque o reino é como
a gente está dizendo é um fluxo constante e não uma represa. Se você fecha a represa, ela morre. O negócio que está ali dentro com o tempo, inclusive, apodrece. Você precisa do fluxo para que ele continue gerando, para que ele continue acontecendo. Mas você não me falou sobre a viagem que você fez recentemente para entender um pouco mais sobre os endowments. Me fala um pouquinho sobre isso. Eu fiz uma viagem para buscar novos negócios e também buscar umas experiências aí de convenções internacionais, conferência e aperfeiçoamento do inglês. E nessa viagem eu tive a oportunidade de ficar hospedado dentro do ambiente de Harvard, que é ali na Harvard Square. E aí fui pesquisar, né? Porque quando eu estava lá, além de fazer parte do Fonte, também teve uma polêmica do Trump dizer que Harvard era uma piada. E aí, nesse contexto, se abriu as contas de Harvard e viu o tamanho, que era os 53 bilhões em doação, que era o tamanho do endowment que ela tem. E lá dizia assim, olha, 12 bilhões é para alunos, mensalidade de bolsas, 1 bilhão é para pesquisa do câncer, 1 bilhão é para pesquisa, 1 bilhão é para incentivo à diversidade. Lá existia toda uma abertura, né? E aí eu fui ver os grandes doadores, quem eram, né? Tinham os nomes das pessoas. Isso é público dentro do relatório do endowment, né? E aí tem algumas frases que é bem legal dentro do endowment, que é assim, você está devolvendo, porque aquilo foi importante para você na sua vida, a faculdade, você se formou ali, teve bolsa, e hoje você quer devolver para que outras pessoas tenham acesso. Então você está fazendo uma reciprocidade daquilo que você recebeu ou por gratidão. E tem uma outra ala que diz o seguinte, olha, eu estou porque eu comprei essa causa. Eu perdi alguém para as drogas e estou incentivando pesquisa. Aí é uma destinação direta, né? Sim. Eu tenho uma dor que alguém morreu de câncer, então eu dou para pesquisa para essa área. Mas tinha uma parcela muito pequena com gente muito grande que dizia assim, eu estou doando para o futuro garantir. Sim. Não só porque eu recebi, mas eu me preocupo com lá na frente com gerações. E isso eu achei muito bacana, que é uma parte pequena. E aí você olhar para o Fonte, para um endowment, e você olhar assim, por que você vai doar, né? Por que eu vou doar assim, cara? Porque eu me procuro com gerações futuras. Não, porque a minha gratidão eu estou dando no dízimo, eu estou dando na oferta, estou fazendo um monte de coisa e meu joelho está dobrado por gratidão. Sim. Mas o Fonte eu estou plantando. Sim. E eu falei, cara, que interessante. Aí eu fui pesquisar outros endowments, né? Mas isso despertou muito como tem pessoas que pensam lá na frente, independente de ter a dor, independente porque já está fazendo a gratidão, mas é porque eu acredito que eu, né? Então isso é muito interessante. Muito legal. E essa pesquisa foi bem feliz lá nessa época. Que joia, cara. Se você chegou até aqui, mas não domina o conceito de endowment ainda, ele é muito simples. A palavra parece complexa, né, pomposa, mas a ideia de endowment é tudo aquilo que a gente recebe como doação, a gente investe. E tudo aquilo que esse dinheiro investido rendeu em termos de juros é o que se doa. Dessa maneira, a gente cria uma piscina de sustentabilidade. A gente não doa o principal, a gente só doa o rendimento. Então, no ano que vem, a gente tem de novo, no ano que vem, a gente tem mais uma vez e assim sucessivamente. Essa ideia, ela nasceu possivelmente lá com os gregos, através de Platão, e se popularizou na Europa por conta da administração que o sobrinho de Platão fez na Universidade de Atenas, e ela depois, por conta dos ingleses, chega até os Estados Unidos, onde estão os maiores endowments do mundo hoje, relacionados a causas, via de regra, na área de educação e de saúde. Então, Harvard, Stanford, Yale e grandes hospitais, eles têm endowments por trás de si, endowments bilionários que sustentam a operação da atividade fim. O Fonte nasce para criar um endowment cristão no Brasil que financie projetos na área de cultura do reino, educação, evangelismo e missões e causas humanitárias. A nossa ideia é
criar mesmo uma piscina de recursos que dentro de pouquíssimo tempo vai poder apoiar através do financiamento privado, particular, tantos projetos belíssimos que a gente tem aqui no nosso país e que carecem tanto das nossas contribuições. A gente aqui investe também em pequenos doadores, né? Você vê o nosso povo, o povo brasileiro é um povo generoso, mas via de regra a gente está pensando no aqui e agora. Acho que até por uma questão cultural, né? Nós somos educados a pensar no aqui e agora. Até pouco tempo atrás a gente tinha inflação terrível no Brasil, agora a gente tem uma inflação controlada, tá altinha, mas não dá para comparar aquilo que a gente viveu em décadas passadas. Então o povo brasileiro, até por uma questão cultural, ele foi educado a pensar no aqui e no agora. Mas é possível pensar em gerações, e é isso que os endowments estão se propondo a fazer, a plantar sementes para o futuro e para esse tempo agora, né? Porque é um erro também pensar que o negócio vai demorar muito tempo para acontecer, porque a própria história do Fonte mostra que é possível fazer agora com aquilo que a gente tem à nossa disposição. Mas, Casseb, como doador, o que você diria? Porque além de ser membro da diretoria do Fonte, você também é um doador do Fonte. O que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo, mas estão com dúvidas se devem fazer parte desse projeto ou não, se devem se envolver ou não? Qual é a sua mensagem para eles? Bom, vou falar um pouco do que eu sinto no meu coração, né? O chamado, né? O dinheiro, ele é uma excelente ferramenta para você tornar algo perene, algo finito em algo infinito, em algo eterno, né? Então, a lógica do reino é de buscar primeiro as coisas do reino dos céus. Depois, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quando você pega essa lógica, você está dizendo o seguinte, cara, que tal você destinar isso com esse pensamento que você está investindo no reino? Né? Se essa é a palavra e nas finanças que eu ensino, pastor, tem as leis espirituais, existem as leis financeiras e aquela bagunça emocional. Né? Então, não existe lei emocional, existe uma bagunça emocional. Sim. Que você tem por herança. Mas as leis espirituais são as que regem tudo. Então, a lei espiritual é o reino, buscar primeiro as coisas do reino. Então, se você tiver essa consciência, dizer, cara, não, eu vou pegar e vou destinar isso primeiro às coisas do reino. Eu comecei com o meu tempo. Né? Eu comecei investindo a minha energia em ministério, liderança de jovens e tudo que também requer recurso. Né? Isso se transforma. Né? Esse é o primeiro ponto. Né? Você buscar primeiro como lei espiritual, financeira, buscar as primeiras coisas, transforma isso aqui, que é algo finito, em algo que vai abençoar e você vai ser recebido por essas pessoas nas moradas eternas, né? Diz a palavra. Então, você ter essa consciência, você que é cristão e que compreende que isso aqui é uma passagem, que daqui a 100 anos não estaremos mais aqui, e que você pode deixar um legado, não só através dos seus filhos, mas um legado aí para alcançar vidas, que é o Fonte. Isso é a primeira coisa que eu pensei. O segundo é se envolver mesmo, olhar as causas, né? Você imaginar, visualizar isso, que você está abençoando a vida das pessoas, né? Que você está transpassando o pensamento do dinheiro e o pensamento do Fonte, né? Que não é só um endowment, mas é um instrumento que você está alcançando vidas. Que vidas, eu falo assim, tem gente, eu sou grato até pelo imposto que eu pago, porque eu não sei se eu doaria tantas bolsas como é doado hoje. Né? Eu sei que existe um efeito ruim na economia, você criar um assistencialismo, né? Mas tem gente que precisa. E será que eu mesmo, por livre e espontânea vontade, faria isso? Será que eu faria isso? Talvez não. Talvez eu não pegasse aqui meu carro, enchesse de cestas básicas que fosse, mas o meu imposto está gerando muitas cestas, muita ajuda, muito asfalto, muita energia. Então, o Fonte também é esse canal de você alcançar as vidas, só que de forma intencional, de forma clara
e com prestação de contas, coisa que você não tem do outro lado. Então, trazer o pensamento para o fundo e dizer assim, cara, isso aqui é fonte, isso aqui é um canal de bênção. Eu tenho transparência, né? Aquela dor que a pessoa está, eu não dou porque não sei para onde vai. Então, essa dor você tira, participa do fonte, seja ativo socialmente, a parte cristã organizada, venha para as reuniões, participe, olhe para onde está indo. Então, isso tira a primeira dor. Eu não dou porque não sei para onde vai. Eu não dou porque não tem transparência, tem prestação de conta. Então, tira isso da frente e vem fazer parte do fonte. Né? Aqui você vai ter um lugar não só de confiança, mas um lugar de colaboração e de participação. Né? A gente serve com o dinheiro, mas também serve com a participação, com orientação. Não é o pastor que vai estar sozinho, não. Tem gente participando, tomando decisões juntos, conversando, falando sobre os problemas, né? Então, com isso, criar uma sociedade em torno do endowment, criar uma sociedade organizada e com um fim específico. Então, vem fazer parte disso daí. A gente não quer só os seus R$100, 200, não, a gente quer que você participe, olhe os relatórios, acompanhe o alcance, veja como é que a sua vida está abençoando a vida de outras pessoas. Legal. Meu amigo, muito obrigado por participar desse tempo aqui com a gente. Você que nos acompanhou também online e chegou até aqui, obrigado pela sua atenção. Espero que você fique com a gente e participe também do nosso próximo episódio. Casseb, é um prazer te receber aqui, meu irmão. Você é uma bênção. Estamos juntos pelo Rei e pelo Reino. E que Deus abençoe vocês também. Um abraço.